Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Misa e hoje nós vamos falar sobre se mudar para o interior e melhorar a sua qualidade de vida. Eu já tive a experiência de morar no interior, atualmente eu moro numa cidade grande aqui de Santa Catarina e nesse vídeo eu vou abordar alguns pontos como segurança, serviços públicos que funcionam melhor no interior, educação, desvantagens de morar em um lugar pequeno. E por último eu vou falar se vale a pena, né? Vou dar minha opinião se vale a pena morar no interior. Eu já tive, como eu falei antes, né? Eu já tive a experiência de morar no interior. Atualmente eu moro numa cidade grande. E uma coisa curiosa é que as pessoas estão cada vez mais querendo sair das cidades grandes e ir para o interior, né? Hoje você conversa aí com uma pessoa aí de 35, 40 anos, 45 anos. Essa pessoa ela tem vontade, ela tem o desejo de comprar um sítio, vender sua casa na cidade e ir para o interior. Ou se a pessoa tem mais condição, provavelmente ela já tem uma casa na cidade e um sítio no interior para passar final de semana. E cada vez mais você encontra esse desejo nas pessoas. O interior ele oferece mais vantagens do que desvantagens. E ainda essas desvantagens podem ser contornadas se você agir da maneira certa. De fato, há uma menor oferta de empregos em cidades pequenas. Geralmente, o máximo que você consegue é um subemprego em um comércio ou na única empresa grande que existe na cidade. E essas são as suas opções. Eu me mudei da cidade pequena que eu morava para uma cidade grande justamente por falta de emprego, justamente pela baixa oferta de emprego, né, que existem nessas cidades pequenas. E porque eu tinha mandado currículo já nos únicos 4 mercados grandes que tinha na cidade, ou 3 se eu não me engano, e eu não conseguia vaga em nenhum deles. E nas 2 empresas grandes também eu tinha feito o programa Menor Aprendiz em uma delas e eles ficaram de me efetivar, mas infelizmente não efetivaram. E na outra empresa grande que tinha na cidade eu também não tinha interesse em trabalhar. E enfim, eu acabei me mudando por conta desse motivo. Porque é o principal, na minha opinião, é o pior defeito, digamos assim, de uma cidade pequena. É você não ter muitas opções de emprego, né? De emprego comum, de emprego normal, de emprego CLT, né? É isso que eu estou falando. Mas atualmente, a internet nos proporciona inúmeras oportunidades de trabalhar sem depender de um emprego convencional. Então a internet hoje ela te permite fugir do CLT padrão, né? E outras coisas também, hoje a minha mente é muito mais aberta, na época eu era jovem, na época eu era bem mais novo, eu tinha lá meus 16, 17 anos, e eu não tinha mentalidade de empreender, eu não tinha mentalidade de construir um negócio próprio, que também funciona nessas cidades pequenas, e eu tinha só na minha mente conseguir um emprego CLT padrão, e por isso eu me mudei. Mas hoje em dia, com a internet, com o pensamento diferente, com a cabeça diferente, eu não me mudaria. Eu voltaria a morar nessa cidade pequena, né? É óbvio que agora eu tenho uma vida estruturada aqui nessa cidade onde eu moro, mas futuramente, se eu não depender mais de um emprego com um local fixo, com certeza eu me mudaria. E pessoas estão cada vez mais querendo sair das cidades e ir para o interior. E por quê, né? Por que as pessoas estão querendo se mudar? Um dos motivos é um custo de vida menor. Ter um subemprego no interior é melhor do que ter na cidade grande. Você pode trabalhar do outro lado da cidade, que ainda assim demora 10 minutos para ir e 10 minutos para voltar, igual a mais tempo livre. Então, no interior, na cidade pequena, se você, mesmo trabalhando no subemprego, você ainda consegue ter mais tempo livre, né? Você ainda tem o ativo mais valioso à sua disposição. Você pega aí grandes capitais, São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, enfim, não precisa... Até na minha cidade, que não é uma cidade tão grande assim, mas eu já tive um emprego que eu levava 1 hora para ir
e 1 hora para voltar de carro. Se fosse de ônibus, com certeza levaria aí umas 2 horas, 2 horas e meia. Então, o deslocamento na cidade pequena, não existe trânsito, não existe engarrafamento, não existe sinaleiro, não existe semáforo, como você preferir chamar. E é tudo muito mais rápido, tudo muito mais acessível, porque justamente a cidade não tem um grande fluxo de carros, né? Não tem um grande fluxo de movimento. Outra coisa que é o principal também, é algo que impacta diretamente na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa, no bolso da pessoa, é que você consegue alugar ou comprar imóveis muito, muito mais baratos. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nessa cidade onde eu morava, tá? Eu trouxe esse print aqui meio mal feito aqui mesmo, mas é só para ilustrar. Uma casa à venda por R$200 mil, né? Então, olha aqui o naipe da casa. Eu só apaguei aqui a localização, né? Mas olha o estilo da casa. Eu trouxe aqui mais fotos, ó, os cômodos interiores da casa. Então, você pode ver que é uma casa muito grande, com um terreno muito grande, por R$200 mil, né? Eu pergunto para vocês, o que você compra com R$200 mil hoje numa cidade grande? No máximo, um apartamento pequeno num bairro ruim, e olhe lá, né? E olhe lá. Então, outra coisa, segurança no interior. Na cidade onde eu morava, você estacionava o carro e simplesmente saía andando sem trancar tranquilamente. Os portões dormem abertos, muitos nem tem tranca. Eu vou visitar o meu avô nessa cidade muitas vezes e eu fico abismado, porque eu já não estou mais acostumado com a tranquilidade que existe lá, né? E o portão simplesmente dorme aberto, o portão simplesmente não tem tranca, ele só tem uma tramela para deixar fechado, para manter fechado. E ninguém na rua tranca o portão, ninguém na rua tem... Muitas vezes as pessoas não tem nem muro, a casa é num terreno aberto e as pessoas dormem tranquilamente, nunca tiveram problema nenhum. Porque também você tem uma rede de vizinho confiável. Então, geralmente são moradores antigos aí. Eu conhecia todo mundo na minha rua, nesse lugar onde eu morava. Então, você conhece o vizinho da frente, você conhece o vizinho do começo da rua, você conhece o vizinho lá do fim da rua. Então, é uma rede de vizinhos confiáveis. Então, se existe uma movimentação diferente, o pessoal já avisa. Se existe um carro diferente na rua, o pessoal já avisa, porque geralmente são as mesmas pessoas, os mesmos carros, e isso torna o ambiente muito confiável, isso torna o ambiente muito mais favorável para você ter um clima tranquilo, né? Outra coisa, em segurança aqui eu também não citei, mas vale citar, não coloquei aqui no mapa mental, mas vale citar que você anda tranquilamente nas ruas. Quando você estaciona o carro no centro, que a gente chama, que é o lugar onde você encontra todas as coisas, se o carro não tiver tranca, tá tudo bem. Então são pequenas coisas, são pequenos detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Você poder caminhar tranquilamente pelas ruas, você poder dirigir o seu carro com as janelas abertas tranquilamente, sem precisar estar escondendo pertence, muda drasticamente a sua qualidade de vida. Isso impacta diretamente no seu cotidiano, né? Outra coisa, os serviços públicos funcionam melhor, inclusive o serviço de polícia, o serviço de combate à criminalidade, né? Até porque a criminalidade é muito baixa, não existe... óbvio que existe criminalidade, óbvio que existe tráfico de drogas, porque isso existe em todos os lugares, mas isso não é muitas vezes a céu aberto como é em grandes cidades, né? E a polícia, ela tem uma autoridade maior, elas são policiais também antigos na cidade e conhecidos pela sua autoridade, então funcionam melhor os serviços públicos. Outra coisa,
A parte de saúde funciona muito melhor, então marcar exames, conseguir consulta, tudo isso tem menos demanda, né? Um exemplo meu é que quando eu era menor, a minha mãe não tinha condições de arrumar dos meus dentes e pôr aparelho, e na época eu precisava fazer alguns, como é que se chama? Limpeza, obturação, né? Acho que é isso o nome. E minha mãe conseguiu tudo de graça na época pra mim. E não só de graça, né? Mas num tempo que seja aceitável, né? Hoje você pode dizer, mas o SUS existe em todo lugar e você consegue coisas de graça em todo lugar, né? Sim, mas demora quantos anos? 5, 10 anos, 15 anos, né? Às vezes a pessoa morreu já e ela é chamada pra conseguir um transplante, sei lá, de qualquer coisa. Então, além de o serviço, além da saúde funcionar, ela funciona num tempo que realmente seja aceitável, né? Não com grandes demoras, grandes esperas. Então, você consegue tudo isso muito mais rápido. Outra coisa que funciona muito melhor é a educação. Escolas públicas com ensino de qualidade. Novamente, o meu exemplo lá tinha ensino integral público na única escola de ensino médio pública que existia na cidade. Então, assim, existia 2 escolas públicas, na verdade, e uma delas era o Instituto Federal, onde você conseguia acessar com uma prova, se eu não me engano, né? Precisa de uma prova para você acessar. E para os mais desinteressados, digamos assim, que eu estava nesse pacote aí, que é o pessoal que não estava a fim de cursar nenhum. Existiam 3 cursos na época lá que você fazia no contraturno, e para o pessoal que não estava a fim de estudar, não estava a fim de fazer nenhum curso no contraturno, você ia para essa escola aqui, no ensino médio. E, cara, você era obrigado a estudar no tempo integral nessa escola, porque a outra opção que você tinha, que seria estudar à noite, era só se você trazia sua carteira de trabalho assinada, né? Então você tinha que comprovar que você estava trabalhando para daí sim você poder ter acesso ao turno noturno, né? Caso contrário, você iria estudar, você iria ficar o dia todo na escola, querendo ou não. Ou seja, não tinha essa várzea do jovem ficar o dia todo em casa fazendo besteira e estudar à noite como em outros lugares. Quando eu me mudei pra cá, pra minha cidade atual, cara, o pessoal ficava o dia inteiro em casa e vinha estudar à noite. Então, não precisava de nenhum tipo de comprovante e isso me deixou bem espantado na época. Eu ficava de cara como que a escola aceitava o aluno estudar à noite, sendo que ele não fazia nada durante o dia, né? Então, é uma diferença gritante. E aqui funciona assim, se o cara quer estudar só de noite, ficar o dia inteiro em casa fazendo besteira pela rua aí, à toa, o cara pode fazer, né? Já no interior não era assim que funcionava, você precisava comprovar que realmente estava trabalhando. Agora vamos falar aqui sobre algumas desvantagens de morar em um lugar pequeno, porque existem sim desvantagens. Ruas não pavimentadas, então dependendo de onde você vai morar, talvez você precise de uma caminhonete para acessar, né? Mas isso são em casos de extremo interior, de locais onde a rua fica ruim quando chove, enfim. Nesses tipos de locais assim. Outra coisa, não tem transporte público, somente o transporte escolar. Então, na cidade grande isso se torna... Essa balança, ela vira, né? Na cidade grande você tem transporte público, mas pelo menos aqui onde eu moro não tem transporte escolar, né? E já no interior não, já no interior tem transporte escolar, mas não tem transporte público. O que na minha visão é uma coisa boa, você ter transporte escolar, porque o ônibus passava na porta da casa das crianças para pegar elas e deixar na escola. Então torna muito mais acessível o ensino para a criança, né? Já
Já na cidade grande, claro, né, existe uma escola a cada esquina, mas muitas vezes o estudante tem que pegar o transporte público, tem que se virar para ir para a escola, né? Outra coisa, dificuldade de crescer profissionalmente. Então, como eu já havia falado, uma forma de você crescer nessas duas únicas empresas grandes que tinha na cidade era você entrar na empresa, ficar na empresa por 10, 15 anos e subindo de cargo. Claro que como numa empresa normal, né? Mas as oportunidades são muito menores, porque as pessoas que já estão nos altos cargos, elas não têm para onde ir, então elas não querem sair. Elas não recebem propostas de outras empresas, elas não têm nenhum estímulo para sair da empresa, então fica muito mais difícil para o novato que chega crescer nessa empresa, porque os cargos maiores já estão todos preenchidos e as pessoas não têm interesse nenhum de sair. Então, ou você espera a pessoa se aposentar para tentar crescer na empresa, né, tentar pegar o cargo dela, ou você fica naquilo pelo resto da vida. Eu tenho um tio que ele trabalhou aí mais ou menos 15, 20 anos na mesma empresa, acho que uns 15 anos. Ele trabalhou na empresa para hoje em dia ele ter um cargo melhor, ele ter um cargo de maior destaque na empresa, né? E de maior remuneração. Então esse é um ponto que dificulta bastante se você quer seguir o CLT normal, né? Se você quer seguir o plano de carreira normal, né? O plano de carreira convencional. Outra coisa, os bairros são apenas bairros, vai ter no máximo um barzinho e uma vendinha bem cara. Uma coisa das cidades grandes é que você tem tudo acessível no seu bairro onde você mora, né? Então você vai ter padaria, você vai ter um banco, você vai ter mercado, você vai ter farmácia, tudo você vai ter no seu bairro, porque é uma característica de uma cidade que cresce muito, né? Já no interior não. No interior você precisa ir no centro, tem aquela cultura de que tal dia a gente vai ir na praça, tal dia a gente vai ir no centro. Porque nesse dia você vai resolver todas as coisas. Você vai ir no mercado, você vai passar na farmácia, você vai ir na lotérica, você vai ir no banco, vai resolver tudo que você precisa naquele dia. E durante a semana tu vai ter que ou ir na vendinha, ou vai passar alguém vendendo pão na tua casa, vendendo leite. E isso é uma grande diferença, né? Eu não vejo isso como um problema, mas existem pessoas que veem isso como um problema, né? Então, o que vai ter na cidade pequena é isso aqui, ó, um barzinho e uma vendinha bem cara. Se o pão lá na praça é R$ 5, na vendinha vai ser 15 e você vai ter que pagar. Outra coisa, se você gosta de sair, talvez não tenha muito para onde ir. Se você é uma pessoa que não é tão caseira como eu, você vai ter dificuldades de encontrar locais para onde ir, né? Nessa cidade aí, eu tenho amigos que eles vão para outras cidades, uma cidade que tem ali a 15 quilômetros, 20 quilômetros, para achar uma festa, para achar um bar mais movimentado, porque na cidade pequenininha mesmo não vai ter para onde ir, né? Mas, na minha visão, isso são todos problemas que você consegue contornar, né? O principal deles, para mim, é a dificuldade de emprego, dificuldade de crescer profissionalmente. Então você vai ter que ter um negócio próprio, talvez um negócio digital aí que não dependa de CLT comum, né? Para você conseguir se virar no interior. Na minha visão é o principal, né? Se você gosta de interior, vai ser o seu maior problema. Vale a pena? Olha, na minha visão, se tu é uma pessoa tranquila e caseira e tem uma renda estável e procura tranquilidade na vida, procura por mais segurança, procura por mais sossego, procura por uma cidade menos barulhenta, procura por uma rua onde não tem aquele som automotivo todo final de semana incomodando, cara, vale a pena sim. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto de interior, eu gosto de cidade pequena, né? Mas se você tem o mesmo perfil que o meu, se você não liga muito pra festa, se você não liga muito pra balada,
vale a pena sim, né? E você pode visitar os seus parentes da cidade grande quando quiser, né? Eu acredito que hoje, para uma pessoa se mudar para o interior, ela tem que ter uma vida financeira estável, ela tem que ter um negócio estável e ela tem que ter recursos para poder sair da cidade pequena a hora que quiser, né? Não ficar trancado num subemprego lá e aí sim a sua vida vai ser ruim na cidade pequena, né? Mas agora se você tem tranquilidade financeira, se você já é uma pessoa estável, vale a pena sim se mudar para o interior. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da visão que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado da experiência que eu passei para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.